Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Luiz e bem-vindos a este primeiro vídeo de Lifetime Focus. Hoje nós vamos fazer review de Garten of Banban, mais especificamente o seu sétimo jogo já lançado, Garten of Banban Zero. Então você se pergunta de duas coisas. Luiz, como assim o sétimo jogo já lançado? E se esse aí é o sétimo jogo já lançado, por que você não faz do primeiro jogo já lançado? Bom, primeiro que na sequência de lançamentos da franquia teve o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, pois o quinto sabe sei lá o que aconteceu, o 7, o 8 e o 9 vindo brevemente. E segundo, eu gosto de fazer na ordem numérica. E como o zero é literalmente o primeiro número da ordem dos números naturais, por isso. Enfim, sobre Garten of Banban Zero, ele tem, como todos os jogos de Garten of Banban, pontos negativos, mas também possui alguns pontos positivos, que eu vou falar e listá-los. E, no final do vídeo, eu vou falar se o jogo vale a pena ou não. Enfim, bora lá! Ok, falando sobre a ambientação do jogo, ela é muito mais ou menos, porque por mais que tenha assim cenários que além de serem bem trabalhados, transmite aquela sensação de terror, como por exemplo, o lugar onde o Bitter Giggle fica preso e os túneis onde o Ramamba fica nos caçando. Mas também há alguns cenários que são meio meh, como por exemplo, o quarto onde o Fombo, vulgo a gente acorda, ou então o local onde tem os 4 biomas separados. Eles não cativaram meu interesse suficiente para me agradar. Por isso, os cenários eles são um ponto meio neutro para mim. Falando sobre a história do jogo, ela é até fácil de entender, por causa do entendimento que você consegue entender da gameplay do jogo e dos documentos que você vai encontrando no caminho. Diferente dos outros jogos daqui pra frente, onde a história fica perdidaça. Mas, basicamente, o Bambam, após ser injetado por uma solução de Givânio feita pelo Siren John, no que limita a sua inteligência e suas atividades cerebrais, teve a sua formação Elish criada. Por isso, os cientistas decidiram criar um substituto para o Bambam, cujo não tivesse a mesma falha que ele, assim sendo criado o Flumbo. Após isso, a equipe de administração da creche resolveu eliminar o Bambam, já que ele era só um caso descartável que deu errado, mas o Siren John protestou. E com isso, o Siren John se juntou ao Bambam para acabar com o antidemônio e assim fazer com que o Bambam recupere o seu lugar como mascote da creche, como inicialmente planejado, com o plano do Bambam de enganar o Flumbo para uma surpresa, entre aspas, que o Siren John estava preparando para ele. Assim, trazendo mais casos no caminho para que a surpresa, entre aspas, desse certo. Sendo assim, a história é um grande ponto positivo para mim. Sobre os personagens, temos o Bambam, que aqui nesse jogo ele foi mó babaca com o Flambo. Hein? O Bambam aproveitou da inocência do Flumbo para atraí-lo até a surpresa, entre aspas, em que o Cyrangel estava fazendo. E quando deu errado, fez o plano B, meteu o cara no closet, porque achou que ninguém depois daquele incidente ia procurá-lo. Hein, que traíra. Temos a Bambalina,
que nesse jogo é uma mó interesseira, porque ela só quer ser amiga de gente que tem QI alto e de quem der presente pra ela. Temos o Bitter Giggle, que nesse jogo é legalzinho, mas ele não faz tanta coisa, a não ser ter a dinâmica dele com Kirisaurus. Temos o Flumbo, que é o personagem que estamos jogando, e que ao decorrer do jogo, eu comecei a ter empatia por ele, porque dá pra ver que ele é ingênuo e inocente, a ponto de também ter certos problemas de confiança, tipo, por exemplo, com o Bambam. Temos os Blobs de Givânio, que nesse jogo eles são bem legais, pois eles não só são dublados por YouTubers, mas também cada um deles tem uma personalidade cativante que me manteve interesse. Bom, pelo menos alguns deles. Temos o Kirisaurus, que nesse jogo ele é legalzinho, vai. Mas ele é a mesma coisa que o Bitter Giggle. Tipo, ele não faz nada no jogo e não tem nada de relevante. Ele só tem apenas a dinâmica dele com o Bitter Giggle. Temos o Nabinabi, que nesse jogo ele foi bem legal pelo tempo de tela que ele recebeu, pois ele ajudou o Bambam, o Flumbo, vulgo agente, e o Truffletooth a acessarem a porta, que leva até a surpresa, entre aspas. Ele também se sacrificou para que o Flumbo, vulgo agente, não fosse comido pelo Ramamba. Ah, e o abraço que ele deu antes de abrirem as portas pro Ramamba, nesse caso, os casos abrirem a porta pro Ramamba aparecer, foi, no geral, bonitinho. Temos o Ramamba, que nesse jogo ele foi bem legal e assustador ao mesmo tempo, porque desde a sua aparição inicial ao seu minigame, entre aspas, a sua luta com o Bambam, ele foi a definição de terror no jogo. Temos a Slowceline, que fica presente numa sala secreta que tem no jogo, e ela não faz tanta coisa a não ser prever o futuro, pois ela fala que tem visões. Enfim, ela é meio esquisita nesse jogo. Temos o Siren John, que nesse jogo ele não fez tanta coisa, a não ser o parceiro e o fiel apoiador do Bambam. E por último, temos o Truffletooth, que nesse jogo ele tá uma gracinha. Sério, a mecânica dele de iluminar o caminho é bem legal e bonitinho ao mesmo tempo, e também ele solta uns barulhinhos que são bem fofinhos. Agora eu entendi porque lançaram umas pelúcias dele junto com o Ramamba. Os dois foram bem legais no jogo. No geral, os personagens pra mim são bem neutros, pois tem os bons, tem os podres e os do meio. Existem 3 detalhes no jogo, onde um é bom, outro é ruim e outro é neutro, sendo o bom os créditos, devido aos desenhos bem trabalhados que ficam mostrando na tela e a música que é tão chiclete de tão boa que é. How can I survive? Or should I run or should I try to hide? And still a million other questions fill my mind. Amnesia, numbing memories like anesthesia. Other common side effects include who are you? Who am I? Who are these other guys? Amnesia, all I know is that your pancreas is mine. Sobre o ruim,
é a sala secreta na qual eu mencionei enquanto eu estava falando da Slow Celine, na qual tem informações chatas sobre um tipo de Givânio que desse jogo pra frente nunca é mencionado. E esse tipo de Givânio se chama proliferação de Givânio, onde basicamente mostra que o Givânio pode ser multiplicado. E também nessa sala secreta contém estudos dos cientistas sobre o tipo de Givânio. Sobre o neutro, é o humor do jogo, pois nele tem uma piada que eu gostei e outra que eu não gostei. Eu vou passar aqui na tela as piadas do que eu tô falando. Hey, up here! If I jump, will you catch me? I've been stuck up here for hours! Here I come! Hold on. Why didn't you ask me for help? Because I know you're still angry about the prank I pulled on you the other day. What? No. I had already forgotten about that. Just jump and I'll catch you. Promise. Okay, if you promise. Whoa! Minus 1 million more. Never prank the prankster. The new ones are always easy to trick. Hey there, I'm Six, your neighbor. Suppose I can say hello, neighbor. Em conclusão, esses detalhes para mim foram bem neutros. Após analisar o jogo inteiro, eu entrei na conclusão de que o jogo é neutro, ou seja, ele tem seus prós, mas ao mesmo tempo tem os seus contras. Enfim, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Esse vídeo demorou um pouco para ser postado, mas é porque o editor que eu estava usando para esse vídeo, o CapCut, estava com alguns bugs, no que fez com que eu demorasse. Mas o importante é que vocês tenham uma análise concretizada sobre o meu ponto de vista do jogo em si. Enfim, até Lifetimers e até o próximo vídeo.